de bênção para a sua vida, para a sua família. Hoje, quarta-feira, como você bem sabe, o nosso tema é família. Muito importante estarmos sempre ligadinhos no programa Vida Renovada, de segunda a sexta-feira, cada dia da semana, um tema importante para a sua vida, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa honrar você aqui nessa terra, para que você possa comer do melhor desta terra. Você precisa estar atento à voz de Deus, à palavra de Deus e ao chamado de Deus para a sua vida. Muito obrigada. Eu me despeço de vocês agora, mas o meu esposo, o pastor Jorge, volta em seguida trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Não saia daí, voltaremos em instantes. Boa noite, família. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez para falarmos do amor de Deus. Falar do amor de Deus pela família, falar do amor de Deus pela minha família, pela sua família. Que alegria podermos estar aqui para compartilharmos uma palavra que vem dos céus, uma palavra que vem do Senhor para nós, para a nossa casa. Quero saudar aí todos vocês que estão nos assistindo pela TV Centro-Norte, Canal 2. Um abraço aí a todos da cidade de Sabáudia. Estamos ministrando ali na cidade de Sabáudia, na IPR Central, na Presbiteriana Renovada Central de Sabáudia. Estamos ministrando lá o curso de casais. Tem vários casais ali que estão fazendo este curso conosco e é uma alegria tremenda todas as terças-feiras estarmos com vocês. Quero saudar todos vocês também que nos assistem através da internet, que agora está sendo transmitido também o nosso programa ao vivo através da internet. Caso você queira também assistir a nossa programação em outro horário, em outro dia, você pode estar acessando o nosso site iprarapongas.com.br. Mas vamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar que não é bom que o homem esteja só. Esta é a frase, duas frases que nós colocaremos hoje aqui no programa. Não é bom que o homem esteja só, e a outra um só corpo e uma só carne. Mas não é bom que o homem esteja só, pastor. Onde está escrito isso? Está escrito na palavra de Deus. Foi o próprio Senhor que disse esta frase, que não é bom que nós estivéssemos só. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então foi o próprio Deus, o próprio Senhor, o Criador, aquele que criou o homem, aquele que criou a mulher, aquele que criou a família, primeira instituição criada por Deus. Porque Adão estava ali, Deus fez um jardim maravilhoso para Adão, para ele cultivar aquela terra, para ele viver maravilhosamente. Mas Adão estava ali naquele local e ele necessitava de algo ainda. E Deus percebeu. Deus percebendo, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, Adão, que você esteja só. Nós vamos mais à frente e diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus já estava a providenciar. Nosso Deus é o Deus da providência. Nosso Deus, quando vê que nós estamos precisando, que nós estamos necessitando de algo, Ele entra com providência, Ele entra com providência divina. E Deus vai dar um presente para Adão. Imagine vocês, a palavra de Deus diz que o homem, ele ficou ali encarregado de dar nome aos animais. E os animais iam chegando e Adão ia vendo os animais, dando os nomes, mas Adão deu uma olhadinha, ele olha, sempre vem de dois em dois, tem algo diferente. Eu estou aqui sozinho, eu preciso de alguém para me ajudar a cuidar deste jardim maravilhoso. A nossa casa é um jardim maravilhoso, nosso lar é um jardim maravilhoso. E Adão se sentiu sozinho. O que Deus fez? Deus fez a ele uma auxiliadora, alguém que lhe seja idônea. Deus então dá de presente. Deus dá de presente a Adão, ele dá a Eva de presente para Adão. E Adão recebe um presente de Deus. Um dia Deus olhou para mim, um dia Deus olhou para você, e Ele também viu que a gente estava só. Que sozinhos nós não conseguimos vencer as investidas do mundo. Sozinho nós não conseguimos vencer as adversidades,
os obstáculos. Aí Deus olhou para o pastor Jorge, olhou para o Jorge e disse: far-lhe-ei uma auxiliadora. Vou lhe dar um presente. Alguém que seja idônea. Alguém que seja realmente para estar ali do seu lado. Nós olhamos na palavra de Deus aqui como que foi criada a mulher. A mulher, ela não foi tirada da cabeça, e nem da parte superior e nem da parte inferior do homem. A mulher, ela foi tirada da costela do homem. A mulher, ela foi tirada da costela de Adão, do ladinho. Do ladinho, Deus tira a mulher ali da costela. Não fica cicatriz, não fica nada. Mas a mulher, ela foi criada para andar ao lado do homem. Estar ali ao lado do homem, não para ser superior e não também para ser inferior. Não para que o homem pisasse nela, mas para que ela fosse ali um suporte, para que ela estivesse ao lado, caminhando juntinho com o homem. E é isso que a minha esposa faz, é isso que a sua esposa faz, porque é o mandamento de Deus. As coisas de Deus somente vão dar certo a partir do momento que nós seguimos as orientações do Criador. Porque foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher, foi Deus que criou o casamento, foi Ele que criou a família. Então, quando nós estamos andando e algo está errado, é porque nós não estamos andando de conformidade com o Criador. É a mesma coisa de nós comprarmos aí vamos dizer, uma geladeira e chegar em casa nós acharmos que tem que trocar algumas peças de lugar. Pode não dar certo e não vai dar certo. Nós temos que seguir a orientação do fabricante. E nós também viemos com orientações que estão aqui no nosso manual de instrução para serem seguidas. Por que que muitas coisas às vezes não está dando certo no nosso lar? A palavra de Deus diz que Deus criou o homem para dominar. Nós somos criados para dominar, para sermos dominadores. Vamos olhar aqui na palavra, Gênesis 1:26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus nos deu domínio, controle. Então nós temos o domínio que vem de Deus. E como que é este domínio? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. Então, quando nós deixamos de ter a imagem de Deus, quando nós não estamos assim representando a imagem de Deus, nós começamos a deixar o domínio, nós passamos a deixar de dominar certas coisas. E estas certas coisas acabam nos dominando. O homem, às vezes, ele é dominado por uma folhinha, uma folha de vegetal. Essa folha é o fumo. E ele não consegue dominar aquela folha, mas ele é dominado por aquela folha. Por quê? Porque ele deixa de representar a imagem do Criador. Que é quando nós deixamos de sermos espirituais, quando nós deixamos de seguir a Deus, quando nós deixamos de fazer as coisas que Deus quer que nós façamos, quando nossa conduta não é uma conduta voltada para a imagem de Deus, quando as pessoas não conseguem ver Deus em nós, não que nós sejamos Deus, mas nós representamos, somos representantes de Deus na terra. Nós, como pais de família, somos chamados de sacerdotes. Sacerdotes da minha casa. Você é sacerdote da sua casa, do seu lar. E as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus em você. E quando acontece das pessoas olharem e não conseguirem ver Jesus em você, não conseguir ver Deus em você, não conseguir ver Jesus ou Deus na nossa família, nós estamos fugindo desta semelhança. E aí acontece que nós não conseguimos dominar as adversidades que vêm contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso lar. Nós vamos perdendo o domínio das coisas, nós vamos perdendo o domínio das situações e vamos perdendo o controle, porque nós deixamos de ser imagem
E nós devemos ser imagem para que a gente possa ter o controle, para que a gente possa ter o domínio. Aqui o texto nos diz o seguinte: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne, um só corpo. Mais à frente, aqui na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes 4, 9 ao 12, nós vamos ler o seguinte sobre este um só corpo, uma só carne. O que é este um só corpo, uma só carne? Uma época, antes de eu ter a minha esposa, de eu ter recebido esse presente de Deus, este presente maravilhoso, eu era um barbante. Vamos analisar como um barbante. E este barbante é fraco, porque pegar este barbante você arrebenta ele. Se eu pegar, der um puxão, ele arrebenta. A minha esposa também era apenas um barbante. Então eu, como solteiro, era 50%. A minha esposa, como solteira, 50%. A partir do momento que nós casamos, a partir do momento que houve união, nós passamos a ser os dois apenas um. Porque a palavra de Deus nos garante e nos diz que nós somos um só corpo e uma só carne. Então estes dois barbantes, eles se juntaram e agora são mais fortes. Porque os dois juntos serão mais fortes. Mas os dois juntos ainda podem ser arrebentados. Ainda podem não aguentar as investidas. Ainda podem não aguentar as adversidades. Porque está faltando algo ainda neste cordão. Este cordão, por enquanto, ele é dois. Que se tornou um. Mas tem muitos que já se casaram. Tem muitos que é o que está escrito aqui na palavra de Deus, que se tornaram um só corpo e uma só carne, mas necessitamos de algo ainda. Necessitamos de algo para que venha fortalecer este um só corpo, venha fortalecer esta uma só carne, para que os dois juntos possam vencer o mundo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do mundo geográfico, eu estou falando das coisas ruins, estou falando das ciladas que o inimigo prepara para o homem, mas os dois juntos poderão prevalecer de que forma? Vamos ver aqui então, está na palavra de Deus 4, 9 ao 12, Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Nós falamos em dois seres. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus criou o macho e Deus criou fêmea. Nós falamos que estes dois se juntaram para tornar um só corpo. Que esses dois se juntaram para formar uma família. E nesta família terem filhos, que é um presente de Deus para a família. Mas nós vimos que um cordão sozinho, ele pode se arrebentar. Nós vimos que o outro cordão sozinho também pode se arrebentar. Mas quando nós juntamos os dois cordões, é mais difícil, mas ainda pode se arrebentar. Mas a palavra vem nos falar aqui de um cordão de 3 dobras. O que seria este cordão de 3 dobras? Realmente é o que eu sempre falo, este cordão de 3 dobras sou eu, pastor Jorge, pastora Ângela, e o mais forte de todos, que é o Senhor Jesus. Então nós juntamos estes dois cordões. Mas o cordão do meio, vocês já abriram um cabo para ver uma corda? A corda ela tem vários cordões, não tem? Mas ela tem um cordão no meio dela, que é o que dá o sustento. Aquele cordão é o que traz a resistência.
E este cordão de 3 dobras, este terceiro cordão, ele se chama Jesus. E se vocês realmente se uniram, se vocês realmente agora são um só corpo e uma só carne, vocês precisam ter este cordão no centro da casa de vocês, no centro do lar de vocês, porque daí vocês vão pegar estes cordões, vão tentar arrebentar, vão tentar destruir, mas não destruirá, porque a palavra de Deus nos garante que o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Então nós precisamos convidar o Senhor Jesus a fazer parte da nossa casa, fazer parte do nosso lar, para que esse um só corpo, uma só carne, sejam fortalecidos e para que juntos possamos vencer os obstáculos, vencer as barreiras, vencer as adversidades que vêm constantemente bater em nossa porta, bater contra a nossa casa. Mas nós temos um reforço, nós temos aquele que é o nosso sustentador, aquele que olhou para nós um dia e viu que sozinho nós não seríamos nada, aquele que olhou para nós um dia e disse que não é bom que o homem esteja só, e nos fez uma auxiliadora, nos fez aquela que nos auxilia, e auxiliadora. Esta mulher que Deus fez, que Deus criou, eu quero dizer para você, minha irmã, que quando diz que você é auxiliadora do seu marido, é uma função nobre, é uma função elevada, é uma função extraordinária, que você tem que ter com muito orgulho, com muita sabedoria, para que você possa ajudar esta caminhada da sua casa, nesta caminhada do seu lar, porque o Senhor Jesus, ele está presente e ele quer nos ajudar, e nada conseguirá arrebentar este cordão, que ele tem estas 3 dobras. Na família nós precisamos seguir certos princípios, na família nós precisamos ter uma hierarquia de obediência, nós precisamos ter ali, o que é uma hierarquia? Eu como militar eu falo que seria uma hierarquia, algo que está acima um do outro. E o que pode estar em primeiro lugar na nossa família? Em primeiro lugar na nossa casa, deve ser o Senhor Jesus. Em primeiro lugar no nosso lar, deve ser Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, número 1, Deus. E o número 2? No 2 nós temos a família. Então, primeiro Deus, depois a família. Eu não posso amar mais a Ângela do que Deus. Eu não posso colocar os meus filhos no lugar de Deus. O Deus, eles devem estar em primeiro lugar, mas em segundo lugar, na minha responsabilidade, é a minha família. Primeiro Deus e segundo família. E o terceiro lugar? Terceiro lugar, tem muitas pessoas que invertem esses padrões, invertem estes valores. Tem muitas pessoas que colocam em terceiro lugar na vida delas a igreja. Mas eu quero dizer que nós temos que congregar, nós temos que ir à igreja, porque é somente através da igreja que nós receberemos o sustento necessário, é através da igreja que nós seremos nutridos, é através da igreja que nós seremos fortalecidos. Mas em terceiro lugar, na vida da família, não pode estar a igreja. Em terceiro lugar, na vida da família está o trabalho. Então nós temos aí já uma hierarquia, uma ordem de prioridades. O que está sendo prioridade na sua casa? O que está sendo prioridade na sua família? Então nós temos Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. E em quarto lugar, o que vem em quarto lugar como ordem de prioridade em nosso lar? Em quarto lugar nós vamos ter a igreja. Realmente a igreja. Não podemos inverter essas posições. Não podemos colocar o trabalho no lugar da família. Não podemos colocar o trabalho no lugar de Deus. Tem muitas pessoas que estão colocando o trabalho no lugar de Deus. Trabalham e não tem tempo para Deus. Não tem nenhum tempo, e aquele tempo que sobra, às vezes é um tempo de cansaço, às vezes é um tempo que não é um tempo saudável.
Outras vezes estão ali trabalhando e não tem tempo para a família. Trabalhando e não tem tempo para a igreja. Então nós temos que colocar tudo no seu devido lugar. Nós não podemos colocar a igreja no lugar do trabalho. O nosso trabalho é um local de trabalho. Nós podemos falar de Jesus, nós podemos evangelizar, mas nós não podemos chegar no nosso trabalho e querer transformar o nosso trabalho o dia todo em uma igreja. Não podemos inverter. Nós não podemos inverter estas ordens de prioridade. Nós devemos realmente fazer da nossa casa um local com prioridades. Vamos repetir novamente, para que a gente possa entender. Se você seguir estas prioridades, se você seguir este princípio de Deus para a sua casa, para a sua família, este cordão não se arrebentará. Não vai se arrebentar, porque a partir de agora você se casou, você é um só corpo e uma só carne. Eu costumo dizer o seguinte, que você também tem que fazer as suas atividades na igreja. Pastor, mas eu não sei cantar, eu não tenho jeito para entrar no louvor. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Ninguém nasce sabendo. E outra, quem vai nos habilitar, quem vai nos capacitar é o Senhor Jesus. Mas se não é o seu dom, se não é o que você realmente tem a fazer, eu quero dizer que você pode fazer algo dentro da casa do Senhor, você pode fazer algo na igreja de Deus, você pode entregar um folheto evangelístico, você pode cuidar de um carro, você pode cuidar das crianças, você tem tantas e tantas tarefas que você pode fazer na casa do Senhor. Eu e a minha esposa sempre estivemos trabalhando na obra de Deus, sempre na casa de Deus, na casa do Senhor. E quando eu sou o responsável, ela é a minha ajudante. E quando ela é a responsável pelo setor, eu sou o ajudante dela. Porque esta união de um só corpo, esta união de uma só carne, é em todos os sentidos. Vocês sabem o que quer dizer a palavra cônjuges? Cônjuge quer dizer partes, duas partes. O cônjuge do marido é a esposa, e o cônjuge da esposa é o marido. E esse cônjuge é a união das partes, é a união de corpo, alma e espírito. Se eu vou para a casa do Senhor e a minha esposa não vai, não está tendo uma união, não está tendo uma união certa, nós já estamos saindo dos princípios da palavra de Deus, nós já estamos saindo do caminho que o Senhor pediu para que nós seguíssemos, nós já estamos saindo da maneira como o Criador formou a família. Então eu tenho que apoiar a minha esposa e a minha esposa também tem que me apoiar. Nós temos que entrar de comum acordo e o que ela fizer eu ajudo ela e o que eu fizer ela me ajuda. Ela é a minha auxiliadora e eu sou cabeça da casa, mas sou auxiliador dela também. Homem e mulher, eles estão juntos para vencer as investidas, as adversidades. Não podemos ser imparciais, nós temos que ser unidos. Como a palavra diz, nós somos só um. Temos que pensar, ter os mesmos sonhos, ter as mesmas atitudes e juntos procurarmos alcançar o alvo. Juntos, os dois juntos, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, o homem, ele quer uma companheira. Muitas vezes ele quer uma companheira, mas ele não quer ser companheiro. Muitas vezes ele quer realizar o sonho dele, mas ele não quer realizar o sonho da esposa. Mas nós vivemos de realizar o sonho do outro. Nós vivemos um para o outro. Tem pessoas, quando nós perguntamos para as pessoas, por que você casou? A pessoa fala, eu casei para mim ser feliz, para eu ser feliz. Errado, você casa para fazer o outro feliz. A partir do momento que eu casei para fazer a pastora Ângela feliz, ela me faz feliz. A partir do momento que ela casou para me fazer feliz, automaticamente eu faço ela feliz. E é este o cordão,
Esta é a união. Esta é a união de um só corpo e uma só carne, que Deus quer para a minha família, que Deus quer para a sua família. Existem valores invertidos hoje dentro dos lares. Valores em que você tem que dar um carro para a esposa para que ela possa te amar. Você tem que dar um videogame de última geração para o seu filho para que ele possa te amar. Você tem que dar joias para a sua esposa para que ela possa te amar. Mas eu quero dizer que são valores invertidos, porque você tem que realmente dar amor. Você tem que amar a sua esposa. São valores, amor é um valor que você não compra em loja nenhuma. Amor é o que ela precisa, o que ela mais precisa é de amor. E o que nós mais precisamos, homens, é sermos respeitados. E eu quero terminar esta palavra desta quarta-feira dizendo para você, família, dizendo para você, casal, que vocês são um cordão de 3 dobras, que vocês sozinhos não alcançarão nada, mas que vocês tiverem o terceiro cordão, que é o Senhor Jesus, e esses 3 cordões estiverem unidos, ninguém conseguirá vencê-los.